Seja bem-vindo a mais um episódio do Mestre TV e hoje eu vou falar sobre gestão de prioridade de tarefas. Primeiro eu queria cumprimentar os internautas. Oi, internauta. E essa, na verdade, a gente está gravando, é uma prioridade no meu dia e a gente colocou ele direitinho aqui. Para mim é muito importante que a gente tenha esse encontro. Então eu vou contar para vocês como que a gente faz a gestão por aqui na Mestre, só que é depois da vinheta. Um abraço. Então, pessoal, uma das, talvez, dificuldades de todo profissional que eu encontro, ou da maior parte deles, é o que é prioridade, né? Talvez a palavra seja essa. Mas assim, como eu decido sobre a prioridade, principalmente, não é o que é a prioridade, ele normalmente sabe o que é a prioridade, mas como eu decido, como eu coloco uma tarefa sobre a outra, o que eu vou julgar que eu devo fazer primeiro ou depois. No nosso episódio de hoje, nós separamos um quadro para vocês, o André já colocou esse quadro aqui em cima, e eu vou, basicamente, o episódio inteiro falar com esse quadro na frente, para vocês entenderem. Nós dividimos esse quadro em duas partes principais, a parte importantes aqui em cima e a parte de urgentes aqui do lado, tá? E dentre cada uma dessas áreas, a gente tem tarefas, né, ou coisas importantes, muito importantes e coisas pouco importantes. E do outro lado, a gente tem coisas e tarefas pouco urgentes e tarefas ou coisas muito urgentes. Então, tiramos aqui o quadrinho para você, só para a gente poder se comunicar. Então, esse quadro é o quadro base para você entender se você está realmente dedicando ou não atenção às coisas certas no seu dia a dia. Então, voltando ao nosso quadro aí, o André tem alguns exemplos, né, de coisas. Nós vamos dividir em quadrante A, B, C e D. No quadrante A, o que a gente fala, tá, pessoal? No quadrante A, quando a gente tem coisas muito importantes ou tarefas, vamos chamar tudo de tarefas para ficar mais fácil aqui para falar para vocês, tarefas muito importantes e muito urgentes, nós temos, normalmente a gente precisa guardar muito tempo, né, ou guardar um bom tempo para a gente executar elas dentro do prazo. Então, essas tarefas normalmente envolvem crises, né, eu preciso atentar, olha, ela é muito urgente, eu preciso resolver agora e ela é muito importante, senão, minha empresa vai abaixo. O meu cliente está muito bravo, é uma coisa muito urgente e muito importante para eu resolver. Ou eu preciso tomar uma decisão agora mesmo, porque o prazo já estourou e eu preciso dar a resposta agora. Então, ele tem uma data certa para acontecer ou a data já estourou e eu preciso agir imediatamente porque aquilo é crucial para o meu negócio. Então é o que a gente chama ali no quadrante A, tá bom? No quadrante B, que são coisas e tarefas pouco importantes, mas muito urgentes, são tarefas necessárias a serem feitas, né, antes dos prazos para que elas não se tornem urgentes. Então lembra que a gente falou no episódio anterior de coisas importantes e urgentes? Aqui exatamente onde exemplifica, né? Esse quadrante B é justamente para a gente não ficar passando tarefa que é importante, óbvio, ela é muito importante, mas ela não é urgente ainda. Então coisas que tem um deadline um pouco mais longo, que tem um planejamento mais longo, que tem uma tranquilidade para você executar, é importante que você execute no momento certo. Então o planejamento entra muito bem aqui, eu preciso definir muito bem o planejamento, um cronograma legal. Eu preciso, por exemplo, construir relacionamento com pessoas? Preciso. É uma coisa muito importante, mas ela não é muito urgente. Então eu posso ir construindo aos poucos. São coisas que eu preciso fazer de forma incremental. Talvez o que melhor define esse quadrante é o incremental. Coisas que eu preciso fazer para chegar a um determinado resultado. Mas eu não posso negligenciar, porque senão ela vai virar uma bola de neve, eu vou precisar dar um pulo muito alto. O quadrante C, que vocês estão vendo aí, que está marcado aí, é para você focar como compromissos sociais, interrupções de alguns telefonemas, né, coisas que são pouco importantes, mas muito urgentes. Eu preciso falar com você, Fábio, como é que tá e tudo mais. Relatórios para serem entregues em cima da hora. Correio, né, se você precisa ir no correio, é uma coisa que, não é muito importante, mas é urgente, às vezes você tem que ir lá nos correios. Algumas reuniões, às vezes, são pouco importantes, mas muito urgentes. E você na reunião urgente, Fábio. Beleza, eu vou, mas não é tão importante assim eu estar lá, mas acaba sendo urgente para a empresa, e algumas questões imediatas ou alguns assuntos estressantes que giram mais em torno de coisas que não vão mudar muito o meu dia,
mas a organização ou o momento ou o ambiente entende que seja urgente, tá? Então é meio complexo, vamos dizer assim, de tentar fugir disso, mas é o famoso de eu preciso de você aqui, é urgente sua presença. Você chega lá e, cara, não precisava de você, mas você foi incluído, tá? Então é mais ou menos essa linha que é o quadrante C. Já no quadrante D, que vocês estão vendo a marcação aí, são trivialidades. É normalmente a coisa circunstancial que a gente falou lá no outro episódio, né? Coisas que você vai fazendo aí, não tem meta, não tem porquê, entrar em mídia social, conversar com família no horário de trabalho, ou bater papo com um cliente que na verdade não está precisando, receber um cliente na verdade que você não estava nem esperando. Na verdade eu acho que isso é uma tarefa urgente e pouco importante, alguma coisa assim. Mas você marcar com um cliente, um horário com um cliente que, né, não precisava, ou ter algumas interrupções de colega de trabalho. Você viu quando foi o jogo ontem? Ronaldo! Né, são coisas pouco importantes e pouco urgentes. Então, esse quadrante é exatamente o oposto daquele lado estressante. Aqui é tranquilo, eu vou ficar dentro desse quadrante D, simplesmente se eu estiver acomodado, vamos dizer assim, estou só resolvendo coisinhas tranquilas, numa boa, quando me chamam, eu consigo ter interrupção, meu dia não é fazendo coisas muito urgentes, nem muito importantes, é um plano só. Então, não é que você está bem planejado, é que você está evitando entrar em assuntos mais complexos. E isso faz uma bola de neve depois. Mas, girando em torno de todos os assuntos, eu tenho aqui 4 dicas para vocês, uma para cada quadrante. Então, vamos lá para as 4 dicas. A primeira, a gente precisa no quadrante A, né, nas tarefas muito importantes e muito urgentes, nós precisamos muito guardar o tempo para executar elas dentro do prazo. Então é fundamental que você olhe para as tarefas que você está fazendo, o que for urgente e cumprir o prazo, porque se estoura o prazo de algo, você se lasca. Aí vai para o nível de prioridade nível 80, assim, tipo nível 200, 1 milhão, né? Então é importante que você tente se controlar ao máximo e quando vier com urgência, liste as tarefas, liste todas as informações que você precisa para poder cumprir ela, porque aí você vai conseguir executar dentro do prazo. No quadrante B, a dica é fazer as tarefas necessárias antes dos prazos para que elas não se tornem urgentes. Então vamos lá, você sabe que o André sabe que ele tem que entregar um vídeo toda terça-feira. Se ele terminar o vídeo na terça, ele tá lascado, porque ele ainda tem que subir. E se a internet não funcionar, vocês ficam sem um episódio. Isso é um exemplo bem real. Então é melhor você fazer antes, deixar prontinho ali e na data da reunião, na data de apresentação, você só encaminha o e-mail ou faz a apresentação, tá? É a mesma coisa, vou fazer um site, vou fazer uma campanha de links patrocinados, vou fazer um projeto de SEO. Eu posso antecipar? Posso, devo antecipar, devo sempre trabalhar nesse regime do B, fazendo coisas importantes, né, mas com pouca urgência. Esse é o melhor jeito de trabalhar e você só consegue isso se você tiver um planejamento bem certinho do seu dia. O que eu vou fazer amanhã? O que eu vou fazer às 10 horas da manhã de amanhã? E o que de importante eu vou fazer na semana que vem, tá? Ou no mês que vem, né? Porque se eu planejo o mês inteiro, para algumas empresas dá para planejar o mês inteiro. No item C, a gente tem que tentar reduzir o tempo dessas tarefas, que são aquelas tarefas pouco importantes e muito urgentes. Tá? Então coisas que você não precisa resolver toda hora. Elas normalmente são necessidades de outras pessoas e não suas necessidades. Então quando, por exemplo, alguém te chama para uma reunião e fala, preciso de você urgente aqui, que eu precisava da sua opinião, e você chega lá e acabam nem te acionando. Na verdade, aquela pessoa quis ter mais um backup da vida, né? Ou alguém requisitou você para trabalhar num código ou ajudar ela num código onde, na verdade, na hora dela narrar o código para você, ela já resolveu o próprio problema. Então, às vezes são coisas que parecem urgentes, mas são de outras pessoas. Então, tenta se afastar disso, é óbvio, a gente tem que trabalhar sempre no momento de coleguismo, de trabalho, mas tentar dar um toque para o seu colega, identificar aquele colega que sempre repete isso e acionar ele antes do problema. Ou mesmo passa esse vídeo para ele poder aprender um pouquinho mais sobre gestão de tempo, gestão de prioridades, tá? O item B, é fundamental que você elimine ou reduza, né, para ter mais tempo para suas tarefas importantes. Então lembra que a gente falou de coisas circunstanciais, como telefonema, interrupção contínua e outros detalhes? A gente teve um exemplo muito bacana no treinamento que a profissional de coaching estava falando pra gente, olha, se você tiver a possibilidade de uma sala fechada, né, no caso, fala pro pessoal, olha, pessoal, eu estou sempre à disposição, mas no momento que minha porta estiver fechada é porque eu estou ocupado, estou focado em alguma coisa.
Ou se você tiver de fone, combina com seus colegas, olha, eu vou estar de fone quando eu estiver bem focado aqui, então quando eu tiver de fone, tenta não me interromper. Ou até mesmo você pode fechar o Skype, se você trabalhar com Skype, deixar pelo menos num modo silencioso ali, né, no modo ocupado, quando você estiver extremamente focado, para não ter interrupções bobas no seu dia. Por exemplo, deixar o celular no modo silencioso, para você não estar trabalhando ali e bipou, você vai olhar. Deixa ele virado de cara para baixo, porque às vezes tem gente que só de olhar que teve uma nova notificação, não consegue ficar sem olhar a notificação, não importa do que é, ele quer olhar a notificação. Então, são formas simples de você deixar o seu dia mais saudável, porque no momento que você gastar menos tempo nesse quadrante D, você vai ter mais tempo no quadrante A, para matar aquelas urgências, aqueles pepinos. E aí, no momento que você estiver matando mais rápido os pepinos, você trabalha num nível de estresse muito mais baixo. Então, essa tabela, agora a tabela aqui completa, o André colocou aqui para vocês, que a gente gostaria de mostrar mais uma vez para vocês, e é com isso que a gente está baseando os nossos trabalhos e replicando, né? Nós agora estamos levando a vocês aí essas tabelas, e o pessoal da Mestre tem assistido bastante esses vídeos com o objetivo de, eu compartilho com o objetivo de trazer para vocês formas do seu dia ser muito mais prazeroso. Porque se o seu dia é mais prazeroso, com tarefas mais controladas, você vai ter muito mais satisfação no seu trabalho, você vai render muito mais, a sua empresa vai entregar muito mais e os seus clientes vão te amar para o resto da vida. Então essa é a jogada que a gente está implantando por aqui, e eu espero que você, de coração, consiga implantar uma gestão muito bacana de prioridades dentro do seu negócio. Então, gestão de prioridades é algo que você deve fazer no seu dia, deve fazer para o seu dia seguinte e deve fazer para a sua semana ao menos, e é uma tarefa sua, exclusivamente sua. Quem define as prioridades, quem organiza as prioridades é você. Obviamente você tem uma gestão, né, uma equipe gerencial que te define o que você deve fazer, mas você também tem que controlar o seu tempo para ver se você está cumprindo aquelas tarefas que são requisitadas para você no momento certo, na data certa, de forma adequada. Todas essas ideias tenham te ajudado, esse mapeamento aí que a gente fez, o André fez tão bonitinho aí, minha esposa fez uma pausa tão legal para a gente ter tudo mapeadinho legal para você conseguir absorver o melhor conhecimento nesse vídeo. Então, se você gostou, dá o seu joinha, mostra o quanto você está aprimorando, deixa nos comentários suas impressões aí pra gente, se você está utilizando, se você já usou alguma outra gestão de prioridade e se você já teve alguma outra experiência nesse sentido, deixa aí pra gente nos comentários. Não esquece de assinar o nosso canal, que vai ser um prazer estar com você toda terça-feira aqui no MES TV. Um abraço e até a próxima.